estudantes! Chegou mais uma aula de literatura. Então, vou te contar... A história vai começar! Então vamos lá, a história vai começar. Gente, já vou começar perguntando. Vocês lembram do nosso livro super especial que guarda coisas misteriosas? Então, ele está aqui, ó. E o que será que ele está escondendo hoje da gente? Vamos descobrir? Então vamos lá. O que será, hein, que ele vai nos mostrar? Vocês estão ouvindo? O que será que tem aqui dentro por esse som? Vocês já identificaram? Isso mesmo! Vocês sabem esse som é do que mesmo? De um relógio! Ué, por que o relógio vai estar dentro do nosso livro de hoje? Vamos descobrir, então? Vamos lá! Olha lá, gente, porque nós vamos fazer uma viagem no tempo! Vamos lá, então? Eu vou dar corda aqui para a nossa viagem no tempo. Estão preparados? Vamos começar, gente! Então, como nós estamos relembrando a aula passada, nós vamos então fazer essa viagem no tempo para relembrar. Gente, lembram disso? Desse momento que nós fizemos juntos? Então, nós pensamos sobre as histórias com raízes na tradição oral. Lembram disso? Isso mesmo. Então, nós falamos muito sobre isso e como é importante essas histórias que são passadas de geração em geração. Olha lá! Próxima coisa que a gente fez, olha só, nós refletimos sobre a pergunta, o que cabe num livro? Vocês lembram dela? Que a professora Dai falou assim, ó, saiu desse livro aqui, ó. Lembram? Isso mesmo, a gente refletiu sobre isso também. E... olha lá, nós também pensamos o que será que estava dentro do livro. Vocês lembram o que saiu do livro a aula passada? Tenho certeza que vocês lembram. Já dei o tempo para vocês pensarem, então agora olha lá, ó. Saiu uma estrela, gente. A estrela foi uma dos nossos personagens lá da história, lembram? E a gente descobriu que nós íamos trabalhar uma lenda indígena e falamos bastante sobre isso. Ah, também, daí chegou a hora da história. Lembram da nossa história, né? A história A Estrela Caingangue, a lenda do primeiro pajé. Nós trabalhamos a história, vocês ouviram a história, chegou o momento tão esperado, não é mesmo? E nós falamos também sobre a cultura do povo Caingangue, que é uma sociedade indígena. Além disso, nós trabalhamos bastante a cultura indígena. Mas agora eu acho... está chegando a hora. Vocês estão ouvindo de novo? O que será que vai acontecer? Ai, é a hora de nós voltarmos. Gostaram da nossa viagem no tempo? Agora a gente conseguiu relembrar o que nós fizemos na aula passada. Então, olhem só. A nossa árvore ali, ó, gente, vocês não tinham conhecido ela ainda. É a árvore da tradição oral. Então, olhem só. As raízes representam a tradição oral e os galhos dela representam as histórias que são baseadas na tradição oral. Por exemplo, olhem lá, temos os contos populares, que nós já ouvimos alguns, as lendas que nós trabalhamos na aula passada e vamos continuar trabalhando hoje. Então, eu vou pendurar aqui para nós, lá, ó, conto popular pendurado na nossa árvore da tradição oral e as lendas. Estão ali, ó, fazendo parte da nossa árvore. Lembrando que a tradição oral é uma tradição muito importante, porque essas histórias fazem parte da nossa vida e dos nossos ancestrais, porque elas vêm lá de muito tempo atrás. E elas preservam as culturas desses nossos povos ancestrais. Muito bom. Agora, gente, olha lá, ó. Só para a gente retomar, lembram desse esquema aqui que nós fizemos? Isso mesmo, agora na última aula nós trabalhamos o que era uma lenda, falamos de todas as características que ela compõe. Então olha só, ela possui inúmeras características, entre elas possui o traço religioso, principalmente para a nossa cultura indígena. Falamos também da atmosfera sobrenatural, que são esses personagens que possuem elementos mágicos, né? Falamos também da intenção que ela tem de explicar alguma coisa e de passar alguns princípios. Muito bom. E nós falamos da lenda indígena, lembra que eu falei que nós trabalhamos bastante sobre isso? E uma coisa que eu destaquei para vocês era o seguinte, ó, que ela é um arquivo ou um documento cultural para a sociedade indígena. Então ela é muito respeitada. Muito legal.
Gente, chegou uma hora que eu estava aguardando. Chegou a hora de nós contarmos com a participação do Bento. Isso mesmo, o Bento é aluno da nossa rede e ele recontou a história que nós ouvimos na aula passada. Vamos ouvir a história então? Espero que vocês gostem. Vamos lá! Olá, eu sou o Bento Barbosa Vieira, tenho 8 anos, estou no 3º ano e também estudo na Escola Municipal Padre João Cruciani. Como vocês percebem, eu sou descendente de índio e minha etnia são os charruas, que viviam no interior do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Eu vou contar a história da estrela Caiagangue, a lenda do primeiro pajé. A história conta que um índio estrela, ele desceu para a terra e ele estava em forma de um índio. E também ele se casou com uma índia. E eles tiveram um filho, mas dentro da barriga os espíritos maus eles já começaram a atacar. E o povo não percebeu. E também daí o filho era cheio de luz. Então, porque eles não sabiam curar os negócios, as doenças. E também por isso, as raposas tiraram a roupa do menino e deixaram ele pelado. Daí a mãe Lua falou para as aranhas colocarem uma teia em cima como roupa, daí depois ela desceu para dar as roupas próprias dele, que ela fez. Daí era um filho do índio estrela. Daí ele era muito especial, porque ele ia ser o primeiro pajé. E daí ele se tornou um pajé. O pajé ele curava doenças, usava elementos da natureza para fazer remédios. Daí também pegava vários tipos de frutas, folhas, etc. Então essa foi a história do primeiro pajé. E também o pajé em todas as tribos, ele tem que ele cura doenças e também ele seria o líder da tribo. Gostaram da história? Tchau! Então, pessoal, gostaram da participação do Bento? Eu amei! Bento, muito obrigada! Você deixou a minha aula mais especial. Então, só para retomar então, gente, olha lá, participação do estudante Bento Barbosa Vieira, ele tem 8 anos, está no 3º ano da Escola Municipal Padre João Cruciani. Obrigada, Bento, mais uma vez. Gente, agora que o Bento já fez a gente relembrar a história, nós vamos então fazer o mapa da história. É o momento que a gente vai tentar dar um panorama geral ali para nós conseguirmos fazer as nossas reflexões depois. Combinado? Então, olhem só, vamos lembrar um pouquinho sobre a Vangri Caigangue, que é a autora da história que nós contamos na aula passada. Olha, ela é muito importante porque ela é uma autora indígena. Então, nós estamos conhecendo uma lenda indígena pelos olhos de uma indígena. Isso é muito importante para nós, porque assim nós conseguimos enxergar essa cultura tão rica que é a cultura indígena. Além disso, só para relembrar, nós temos as ilustrações da Catarina Bessel. Ela é uma ilustradora fantástica e ela tem todo um amor pela literatura, que ela conquistou esse amor pelo avô, pelas histórias que o avô contava. Muito importante a gente saber quem escreveu a história. Próxima parte do mapa da história. Vamos lembrar um pouquinho os personagens? Olha lá. Teve a nossa estrela que desceu do céu, lembram? E se tornou o quê? Um índio caigangue. E ele se apaixonou por uma moça do povo caigangue. Eles se casaram, né? Ela se tornou a mulher dele e tinham muitos espíritos maus, porque lembram que a moça engravida, né? E esses espíritos maus sabiam que essa criança seria especial. Além disso, contamos com a deusa Lua, que ela se transformava em muitas coisas. Por exemplo, ela se transformou numa linda mulher para falar com a mãe do nosso futuro pajé e também se transformou em anciã para ajudar a cuidar do futuro pajé. E então o Kanká, que é o personagem principal da nossa história, que é o pajé, né, o primeiro pajé do povo Caigangue. E ele é chamado também de Cujá,
na língua caigangue. Agora que a gente já retomou isso, ó, lembram que Kanká significa o que mesmo? Significa vento, porque lembram que no dia ventava muito no dia que o Kanká nasceu, né? E o Cujá, como eu falei, significa pajé, né? Que é esse, então, sábio da medicina, né, tradicional indígena. Legal. Agora, gente, a gente vai fazer uma viagem pela história, rapidamente, tá bom? Então, olha lá. Primeira parte da história, primeira parte do enredo dessa narrativa é a exposição dos fatos. O que acontecia lá na primeira parte, vocês lembram? Olha só, gente, a gente descobre que no mundo não existiam pajés em nenhum povo indígena e que isso resultava em pessoas doentes e poucos remédios. Além disso, olha o que acontece? A estrela, então, desce e se torna um índio caigangue. Logo, se apaixona por uma moça do povo caigangue e, então, eles se casam e ela engravida. Essa criança ia ser muito especial, lembram? O que acontece? Olha lá os espíritos maus, eles descobrem do poder que essa criança teria e começam a tentar fazer com que ela não nasça. E o índio estrela sempre protege a mãe e a criança. Só que chega uma hora que ele fica cansado e lembra que ele convida? Vamos morar no céu, lá teremos segurança. Mas o que acontece? Ela diz o quê? Nada disso, que ela não deixaria o seu povo, que ela permaneceria na terra com eles. E foge para a floresta. O índio então fica muito triste e acaba, sem ter saída, voltando para o céu sozinho. Olha só o desenvolvimento da história, gente. O que acontece? A criança nasce, né? A mãe volta lá da floresta para a aldeia e a criança nasce e é então dado o nome pelo seu avô, porque era um costume caigangue, né? Então, Kanká é o nome dado pelo avô. E ela ganha o auxílio da lua. Por quê? Porque sempre acontecia ali esse momento dos espíritos maus retornarem. Então, a avó lua permanece na terra na forma de uma anciã para ajudar a cuidar do pequeno Kanká, para protegê-lo desses espíritos maus. Então, olha só quanta coisa que acontece. Depois tem o momento mais esperado da história, que é o clímax, o apogeu. Olha lá o que acontece, gente. Os espíritos maus levam a alma do Kanká lá para a floresta e aprisionam ela. Lembram disso quando a mãe leva ele para tomar, ela vai lavar roupa e ele fica quietinho sozinho lá no cesto? Olha só que perigo! E olha, a mãe, sem saber o que fazer, chama então a deusa Lua, pede ajuda. Ela vem e eles então resolvem ir resgatar a alma do Kanká lá na floresta. É uma batalha dura. Desce o índio estrela e todas as estrelas se tornam animais encantados e guerreiros que conseguem resgatar a alma do Kanká e as coisas vão melhorando, né? O Kanká cresce e lembram da anciã? A lua lá tá sempre ali, né, permeando toda a história. Ela tá nesse momento disfarçada de anciã, né, de uma velhinha. E ela, então, ensina tudo o que sabe pro Kanká. Todas essas questões das ervas tradicionais que ajudarão o povo caigangue a não ter mais tantos doentes, né, e conhecer os remédios que a própria floresta nos dá. E olha só o que acontece no final. O Kanká recebe uma grande missão de achar uma criança que fosse, então, substituí-lo, né? E ele ajuda a cuidar, como eu falei, né, de todos da aldeia e de muitas outras aldeias também, até que ele, então, começa a procurar essa criança. Ele sempre faz essas rodas de conversa, passa todo o seu conhecimento e continua sempre na missão de procurar essa criança que seria, então, o pajé que daria continuidade a tudo que ele conquistou. E, assim, essa tradição continua, pois a alma do primeiro pajé nunca deixaria de existir e nunca deixaria de ajudar aquela nação tão amada por ele. Olha só quanta coisa aconteceu nessa história, gente. Muita coisa, né? Agora vocês já lembraram. Gente, o que a gente vai fazer? A gente vai parar um pouquinho e vai quebrar estereótipos. Vocês lembram o que quer dizer essa palavra? A gente já trabalhou na aula passada. Olha lá, ó, é aquela coisa que a gente tem já colocado na cabeça e acha que aquilo vai permanecer dessa forma para sempre. A gente acaba generalizando, né? Achando que aquilo vai ser assim para sempre, mas não é. Então a gente tem que quebrar um pouco essas coisas. E o estereótipo que a gente quer quebrar é isso aqui, ó. A gente tem que saber que existem diferentes povos indígenas. Então, a gente tem que respeitar muito a cultura que eles possuem, essa identidade étnica, ou seja, quando a gente acha que um povo está representando todos, mas cada povo possui uma identidade e precisa ser respeitada.
Cada povo possui uma língua diferente, possui rituais diferentes, tradições e costumes diferentes, manifestações artísticas, crenças e memórias ancestrais que representam aquela identidade que eles possuem. Por exemplo, o povo Caigangue. Eles possuem uma língua própria, rituais próprios, crenças próprias. Então, a gente tem que prestar muito atenção nisso. Quando a gente pensa no indígena, a gente tem que pensar que ele representa muitas sociedades diferentes. Então, a gente tem que sempre respeitar esses diferentes povos e as suas diferentes culturas, certo? E agora, olha lá que eu falei do povo Caigangue, né, gente? Então, olha lá, eles possuem a língua Caigangue, lembram disso? Da família G, do tronco Macro-G. E eles possuem duas famílias, lembram? Que são o povo Camé, que possuem essas linhas longas e compridas nos grafismos, inclusive do corpo, e também das cestarias, né, das manifestações culturais e artísticas. E os Kairu, que possuem, então, esses grafismos arredondados, né, com ângulos mais fechados. Então, olha lá, vamos lembrar um pouquinho da cestaria. Quem lembra desse cesto bonito aqui? Isso que eu mostrei lá na última aula. Ele é um cesto o quê? Camé, isso mesmo, porque ele tem esses grafismos compridos, longos, conseguem perceber? E é lindo, né? Olha que cores vivas. Além disso, nós temos o outro cesto que também está aqui fazendo parte da nossa aula. Olha lá, é um cesto Kairu. Por quê? Lembram que eu falei que ele tem essas formas arredondadas ou ângulos fechados? Por exemplo, este aqui que está mostrando o grafismo desse cesto, certo? Então, percebam, dentro de um mesmo povo nós encontramos diferenças. Então, é importante que a gente perceba e respeite essas diferenças, né? Agora, gente, olha só o que a gente vai ter. Nós vamos relembrar uma coisa que eu fechei a aula falando, que a leitura da história, ela deve começar desde a capa e passar por todo o livro. Essa parte aqui é muito interessante porque vocês conseguem reconhecer alguma semelhança? Exatamente, são grafismos que representam a cultura indígena. E aqui nós conseguimos ver representado tanto a cultura Kairu quanto a cultura Camé. Então, tanto os grafismos arredondados ou com ângulos fechados, aqui no caso, quanto as linhas compridas. Ou seja, a Vangri Caigangue, que é a autora, ela tentou transmitir a cultura desse povo, né? Ela é a autora dessa história, mas ela está transmitindo uma cultura coletiva. Isso é importantíssimo. Gente, espero que vocês tenham relembrado comigo e gostado de relembrar, mas agora chegou aquela hora muito também importante de nós refletirmos sobre a história. Vamos refletir juntos sobre essa história? Temos bastante coisas para pensar, né? Vamos lá então? Então, bora refletir comigo essa história. Então, estudantes da EJA, preparados? Um novo mundo nos espera. Agora que a gente já relembrou a história, já pensamos em tudo que fizemos na aula anterior e reforçamos o que era bem importante, eu quero que vocês observem essas duas capas aqui. Vocês percebem ali várias coisas, eu quero que vocês prestem atenção nas ilustrações, certo? Em todas as informações que a capa nos dá, né? O título, né? Os títulos, né, dessas histórias, a questão da autoria, certo? A editora, né? Conseguem perceber? Então, todas essas informações são duas capas, né? Uma do nosso livro, que nós trabalhamos a história, né? Na aula passada e nessa. E uma história que eu acredito que vocês não conheçam. Pode ser que alguém aí em casa já conhece, certo? Mas que nós não trabalhamos na aula, certo? Agora, então, que vocês já tiveram um tempinho para olhar essas duas capas, eu vou perguntar, vocês encontraram semelhanças, diferenças? Vamos pensar um pouquinho, então, agora juntos nas capas? Legal, então vamos lá. Gente, primeira coisa, uma das coisas que chama muito a atenção nesses dois livros são as ilustrações, certo? Então, olha lá, do primeiro livro que no caso do livro que nós trabalhamos, né, na aula passada e na aula de hoje, da Estrela Caigangue. Essa ilustração ali demonstra o quê? Demonstra que é dia ou é noite ali, gente?
Noite, né? Então ali a presença das estrelas, da lua, né? Com cores bem escuras, né? Transmitindo mesmo essa ideia, né? Da noite. E a ilustração do outro livro, né? Da capa do outro livro. Já né? São cores mais vivas, né? Demonstram que, né? Não é noite, é dia, né? E tem ali a questão da natureza também, né? Enquanto ali mostra o céu, aqui mostra algumas folhagens, quem sabe uma floresta, certo? Legal. Então, né, possuem ali várias diferenças, né, bem gritantes em relação a uma ilustração e outra. Gente, título e subtítulo. Olha que interessante, as duas obras possuem tanto título quanto subtítulo, né? A gente brinca nome e sobrenome ali do livro, né? Então, olha lá, Estrela Caigangue, a lenda do primeiro pajé. Então, Estrela Caigangue, o título, subtítulo, a lenda do primeiro pajé. E na outra obra, 12 lendas brasileiras. E um pouquinho menor ali, uma letra um pouco menor, Como Nasceram as Estrelas. Então, título, 12 lendas brasileiras, subtítulo, Como Nasceram as Estrelas. Então, olha só, as duas obras possuem título e subtítulo, né? Uma semelhança. Agora, quero que vocês prestem atenção nesses dois ali, linhas que foram colocadas. A lenda do primeiro pajé e no outro, 12 lendas. Ou seja, nós estamos trabalhando com textos do mesmo tipo, que são as lendas, certo? Ali, quer dizer, as duas obras trabalham, né, esse tipo de texto. Então, é o gênero textual lenda, certo? E a autoria, gente, ou seja, quem são os autores, né? Olha lá, de um lado, ali da Estrela Caigangue, é uma autora indígena, a Wangari Caigangue, e as ilustrações da Catarina Bessel, e aqui a Clarice Lispector, né? E a ilustradora, ela está abaixo ali do subtítulo, que é a Suriara, desculpa, gente. Então, olha só, que bacana a gente perceber isso. Então, a gente percebeu as diferenças entre uma capa e outra, certo? Agora, eu quero que a gente vai refletir sobre um item específico da capa. Gente, a autoria, certo? Então, por quê? Porque o autor, ele vai transmitir ali no livro as suas experiências, a sua bagagem, o seu repertório. Então, é importante a gente conhecer o autor para a gente entender como que foi escrito esse livro, em que perspectiva, em que visão de mundo foi escrito esse livro, certo? Então, olhem só. A Wangari Caigangue, ela é a autora, no caso ali, né, da Estrela Caigangue, e a Clarice Lispector é a autora de 12 lendas brasileiras. Aqui, na Estrela Caigangue, nós trabalhamos uma obra de literatura indígena. Por quê? Porque a autora da obra é uma indígena, né? Ela nasceu numa aldeia, ela conviveu, né? Tem essa convivência com a cultura indígena na pele, né? Ela é uma pessoa ali que fez parte, né? Que faz parte da vida dela, né? Tudo isso que ela transmitiu na obra, né? Agora, a Clarice Lispector, ela fez, né? Compilou essas diferentes lendas, né? Brasileiras e ela é uma literatura indigenista. Você vai falar assim, nossa, professora, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Então, isso que a gente vai conversar hoje. Existe essa diferença. Então, a gente chama de literatura indígena quando a obra foi escrita por um autor indígena. E a gente chama de literatura indigenista quando o autor, ele compilou essas histórias, ou seja, ele foi, ouviu, ele resgatou essas histórias, né, do seu repertório e escreveu sobre elas. Mas, no caso, a Clarice Lispector não é indígena, certo? Ela é uma não indígena falando, então, dessas histórias, né, indígenas, né, a partir da perspectiva de mundo dela, da visão de mundo dela, certo? Então, existe essa diferença, certo? Agora que a gente já entendeu que existe essa diferença, né? É importante a gente refletir que o lugar de fala dessas autoras é diferente. Ou seja, as experiências que a Wangari tem são diferentes das experiências que a Clarice Lispector tem, certo? São visões de mundo diferentes, como eu falei para vocês, ok?
Então, gente, agora nós vamos conhecer um pouquinho do contexto de produção da obra 12 Lendas Brasileiras, Como Nasceram as Estrelas, da Clarice Lispector, certo? Então, olha só, gente, esse livro foi lançado em 1977, né? E ele foi lançado em forma de calendário. Então, ele não foi lançado nesse formato de livro, mas sim, ele foi lançado uma história por mês. Depois, 10 anos depois, lá em 1987, que ele foi lançado nessa forma de livro, certo? As histórias coletadas e reescritas a partir das pesquisas da autora, ou seja, ela não viveu essas histórias, certo? Ela compilou, ou seja, ela ouviu essas histórias, ela pesquisou essas histórias, leu e escreveu da forma como ela entendeu, da forma como ela gostaria de transmitir ao seu leitor, tá bom? E olha, o importante é a gente conhecer um pouquinho da história do próprio autor, né? Então, a Clarice, ela nasceu na Ucrânia em 1920 e ela foi naturalizada brasileira. Ela morou em vários países da Europa e também nos Estados Unidos. E essas influências culturais, elas estão presentes sempre no processo de recriação, né? De criação e recriação das obras literárias. Ou seja, todas essas vivências dela, ela transmite, né? Não de forma explícita, mas implicitamente, escondido ali, a gente transmite as nossas experiências de vida, né? Nossa perspectiva de mundo, nas coisas que a gente escreve, nas coisas que a gente fala, certo? Então, interessante a gente saber disso, né? Então, um pouquinho ali para a gente entender a Clarice Lispector e a escrita desse livro. Agora, falando um pouquinho do contexto de produção ali da obra que a gente já conheceu, né? Na aula da aula passada e na aula de hoje. Então, a obra foi publicada em 2016, né? Recente. E a autora, no caso que é a Wangari Kaigangi, que vocês estão vendo ali, ela é nascida na aldeia de Ligeiro, município de Tapejara, no Rio Grande do Sul, né? Então, ela é nascida e criada ali no povo Kaigangi. E a Wangari, ela é escritora, ilustradora, artesã, artista plástica, arte educadora, enfim, né? Ela tem várias habilidades ali. Agora, gente, eu vou ler rapidamente para vocês um relato da própria autora, certo? Da Wangari Kaigangi. É importante documentar as lendas e mitos de meu povo, diretamente dos velhos sábios, detentores do conhecimento do tempo, dos animais sagrados, de nossas mitologias e lendas, contadas há milênios. É importante por uma questão de registro, mas também para manter a memória de um povo viva e poder dividi-la com quem procura a sabedoria de diferentes povos indígenas, em suas crenças e costumes. Esse é o papel do escritor e ilustrador indígena, a visão pelos olhos do índio, escrita por suas mãos. Então, aqui é uma forma de reforçar a importância da gente conhecer diferentes perspectivas, né? Tanto uma obra escrita por um não indígena, pensando ali em histórias indígenas, mas também por um autor indígena, né? Como eu disse a Wangari aqui. Então, gente, olha lá, autoras de literatura com textos diferentes, né? Tanto a Wangari quanto a Clarice Lispector são autoras, mas elas têm visões de mundo diferente, experiências vividas diferentes, e isso é muito rico para nós, porque nós conhecemos hoje a obra pela visão de um autor indígena, conhecendo uma lenda indígena. Mas é interessantíssimo também a gente perceber a visão de um autor que não é indígena, mas que tem ali na vivência histórias, né? Ouvir histórias indígenas, tem o apreço, o carinho por histórias indígenas, então, porque ela vai passar a visão que ela tem sobre as histórias. Mas nós, como leitores, precisamos ter isso em mente quando formos ler. Então, é interessante quando a gente perceber ali a capa, a gente pesquisar um pouquinho sobre esse autor, quem será que ele é, né? Porque isso, com certeza, vai influenciar na escrita da obra. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado de descobrir essas novas coisas. E agora tá chegando a hora da gente se despedir, gente. Então, olha só. Visões diferentes de mundo, riquezas que a literatura proporciona. Isso amplia a nossa visão de mundo, o nosso repertório, né? Gente, num livro, então, cabe o quê? O mundo todo e todo mundo. Lembram do livro, né? Já mostrei para vocês, né? O que cabe num livro aqui, do Ilan Breman. E isso é para deixar vocês pensando lá, o que será, gente, que vai sair aqui de dentro do livro na próxima aula, hein? Não vou contar para vocês, vou deixar vocês curiosos. Gente, até mais. Tchau, tchau.